Boa tarde, sétimo ano. Bem-vindos a mais uma videoaula. Dessa vez de correção de cidadania. Que na aula passada a gente até falou sobre, aliás, eu falei sobre as três peneiras, não é isso? Expliquei o texto, certo? E hoje nós vamos fazer a correção da interpretação desse texto, certo, gente? Que a maioria das questões são pessoais, certo, gente? Mas eu vou formular para vocês, vou passar para vocês a minha resposta. Então, quem não conseguiu, de acordo com a minha resposta, pode fazer a sua. A primeira pergunta diz assim: o que você acha da posição do sábio no texto? Minha resposta, né? O sábio, ele foi muito sábio, não é isso? Ele ensinou algo muito importante ao homem. Não sai espalhando uma história que não se sabe se é verdadeira. Isso pode prejudicar muito uma pessoa. Então, essa foi a minha resposta. Você faz a sua ou se baseia na minha. Segunda questão: qual é a relação do texto com o tema estudado? Do texto As Três Peneiras com o assunto O Homem e a Ética, que foi o conteúdo inteiro que a gente estudou até agora, né? Então, qual é a relação que existe entre eles? O texto acima e o tema estudado. Na minha opinião, no texto, o sábio age com ética. E o tema estudado explica a ética e como colocá-la em prática, né? Então, ou seja, tem tudo a ver, né? Tá tudo interligado. O conteúdo todo falou sobre ética, né? Deu o conceito de ética, explicou o que é a ética e como usar a ética. E o sábio, ele foi o que? Ético, né? Ao agir da maneira como ele agiu, fazendo as perguntas, se realmente era necessário, se iria ajudar, se queria que dissesse que fosse com ele, essas coisas, né, gente? Então, aqui vamos para a terceira questão, que você vai pesquisar, aliás, você iria pesquisar, não é isso? O significado dessas palavras que estão destacadas, certo? Verdade, bondade, utilidade, felicidade, justiça e sabedoria. Então, eu pesquisei, logicamente vocês devem ter pesquisado, não é isso? E vamos lá. Lógico que eu coloquei um conceito aqui, e vocês podem ter colocado outro, mas se estiver de acordo com verdade, está correto. Não precisa estar igualzinho o meu, não, né, gente? Vocês sabem disso. Então, é verdade. Conceito de verdade. Aquilo que pode ser aceito como verídico, né? Um dos conceitos, logicamente que existem outros. Bondade, inclinação para fazer o bem. Utilidade, qualidade de útil, do que tem uso. Felicidade, estado da pessoa feliz, satisfeita, alegre, contente, entre outros, né, gente? Justiça, particularidade daquilo que se encontra de acordo com o justo. Solidariedade, sentimento de compadecimento com as dificuldades e ou sofrimento de outras pessoas. Então, essa é a resposta, né, do conceito das palavrinhas destacadas. Quarta questão. Diz assim: certamente você já se deparou com alguma situação em que teve que escutar algo sobre alguém. Nesse momento, o que você fez? Justifique sua resposta. Aqui, gente, é uma resposta muito pessoal, né? Talvez você não tenha se deparado com esse tipo de situação, mas eu acho muito difícil, porque isso normalmente acontece à nossa volta, né? De alguém que vem contar algo de alguém. Aí cabe a você, né, dizer o que foi que você fez nesse momento. Se você ouviu e ficou calado, ou se você ouviu e transmitiu. Ou se você ouviu, né, e disse para a pessoa, se no caso você achou que aquilo estava errado, né? Que ela não deveria fazer daquela maneira, certo? Então, aqui é uma resposta pessoal.
Na aula passada nós também refletimos sobre esse fragmento aqui, né? Que fala sobre, como é que eu posso dizer? Fala sobre as árvores que não comem seus frutos, né? Dos rios que não bebem suas águas, das vacas que não bebem seu leite, né? Isso. E a gente discutiu isso a semana passada, né? Então aqui a gente pode trazer para a nossa realidade, como eu falei para vocês, e lembrar da empatia, né? Que é se colocar no lugar das pessoas. Ou também de solidariedade, onde nós podemos dividir, repartir, né? O que nós temos com outras pessoas que não têm. Não é que você vai dar tudo o que você tem, né? Você pode, de certa forma, principalmente nesse momento de pandemia, né? Isso, dividir, ajudar, não dividir, mas dar um pouco, ajudar de alguma forma. Você também não precisa ajudar só financeiramente, você também pode ajudar com palavras, né? Infelizmente tem muitas pessoas que estão assim, muitas vezes precisando de uma conversa, que está num momento muito difícil de sua vida. Às vezes uma simples conversa de como é que eu posso dizer, para levantar a autoestima da pessoa seria interessante, certo, gente? E logo depois nós temos a entrevista, né, isso, com Herbert José de Souza, certo? Que também fala sobre a ética, certo? O que é ética, o que legitima a ética. Existe uma diferença entre ética e moral. Existe uma sociedade que mantém atividades antiéticas, né? Então, depois de ler, claro que vocês já leram, nós vamos para as respostas. Que a primeira pergunta é assim: conforme as ideias do autor, como diferenciar ética e moral? Porque assim, quando a gente estudou, vocês perceberam que elas são bem similares, né? São bem parecidas, né? Então, como foi que o autor fez essa diferenciação, diferenciou? Então, segundo o autor, a ética é um conjunto de princípios universais, não é isso? Enquanto a moral está atrelada a campos específicos da conduta humana, sendo esta menos abrangente que a primeira, né? Então, ou seja, a ética ela é mais abrangente, né? Então, aqui, gente, o que é ética, a diferenciação de ética e moral, de acordo com Herbert José de Souza, né? Esse é o conceito dele de ética, certo? Você pode formular o seu, lógico que de acordo com um ponto só, com uma ideia só, né? Mas com outras palavras você pode criar um conceito, né? Isso, gente. A gente faz isso muito em sala, né? Vamos agora para a segunda questão dessa entrevista, que diz assim: relate como seria um projeto social criado por você, né? Então, o que é um projeto social? Um projeto social é um projeto que vai, de certa forma, ajudar outras pessoas, vai ajudar pessoas de alguma forma. Você pode criar um projeto na escola, você pode criar um projeto na igreja, você pode criar um projeto no seu bairro, entendeu?